Grupo RS apresenta Orgulhosamente Franca. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along. Carisma é uma de suas marcas. Seus colaboradores e clientes são só elogios. O considera uma pessoa muito especial. A sua história é marcada por luta, superação e muita coragem. Já entregou papelão pelas ruas, vocês acreditam? Uma luta, inclusive, que ele se orgulha muito. Renato Raimundo é um empreendedor que vê oportunidade em tudo e orgulhosamente está aqui conosco para compartilhar um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo, Renato, no Orgulhosamente Franca. Eu que estou muito orgulhoso de estar aqui. A gente sempre começa perguntando, né? Você é orgulhosamente franca, Renato? Eu sou muito orgulhosamente franca. Franca eu tenho nas veias. Você veio logo, desde cedo, né? Logo cedo você era de Cássia e veio para Franca. Correto. Um motivo especial? Nós viemos tentar a vida aqui em Franca, né? Aos 6 anos eu vim para Franca, meu pai e meus 2 irmãos mais velhos vieram na frente e logo na sequência nós viemos. Isso por volta de 1976. Vocês vão conhecer um pouquinho do Renato, essa pessoa fantástica que a gente teve o privilégio de conhecer e hoje temos aí um contato, né, Renato? E ele é uma pessoa empreendedora. Ele empreendeu na nossa cidade. Então eu gostaria, Renato, que você contasse um pouquinho de como foi a sua infância, como foi a sua adolescência e o início dessa sua vida de empreendedorismo. Bom, eu vim para Franca em 76, meu pai era frentista de posto de gasolina. Nessa época eu já estava com 7, 8 anos. Comecei muito cedo a trabalhar também, com 9 anos já fazia alguns serviços, catei papelão na rua, vendia sacolé no nosso campo de futebol, lancha firme. E assim, desde pequeno, o meu negócio era vender. Então eu tenho esse isso espírito de vendedor nasceu com ele? Nasceu desde criança. Então, quando eu vim para Franca, eu morava próximo à Unifacef, na rua Comendador Nassim Belém, que é a rua que sai direto no teatro no começo. E desde aquela época eu já gostava de vender. Às vezes existia na rua da minha casa uma das maiores distribuidoras de vendas postais. Naquela época já era um sucesso tremendo, que era o Hermes, né? Então chegava caminhões de panelas de pressão para descarregar, nós muito franzininha, molequinho, eu ia na rua, eu sempre tomava a frente, né? Arrumava 4, 5 molequinhos para descarregar o caminhão junto. E nisso aí, até o meu financeiro, que é o Zé Luiz, hoje que é amigo de infância, quando eu vim para Franca, eu almoçava de favor na casa dele, falava que, ei, Renato, desde pequenininho você já era do negócio, né? Você ia lá, pegava o caminhão para descarregar e ganhava um pouquinho a mais que nós, não sei o que tem. Mas essa é a história do início da minha vida. E como é que foi o início, então, da Stick Franca? Você trabalhou na área como funcionário? Correto. Eu fiquei 18 anos numa empresa de componentes para calçado também, de quem, assim, eu me orgulho muito que lá, assim, foi a minha escola. Claro, foram 18 anos, 18 né, anos, aprendi muito e saí por um pedido de aumento de salário, que na época não foi aceito. E eu falei, tá na hora de eu tentar a minha coisa. Mas eu não tinha, assim, a ideia do que se era realmente ter uma empresa. Então a gente começou com muita dificuldade, eu conto isso direto. Foi um cheque especial que eu tinha de R$ 1.100, mas era só o limite que eu tinha, não tinha os 1.100 não. E um carro meu de R$ 5.000. Em 99 nós começamos dessa maneira. E você começou sozinho? Sozinho, eu e mais um funcionário, né? Sim. Na época eu contratei uma pessoa para me ajudar. E a coisa foi prosperando, eu pegava os ônibus bate-volta que saíam, não eram esses bate-volta que nós temos hoje aqui, todo luxuoso, não. A maioria quebrava no meio do caminho para São Paulo. Comprava zíper dos coreanos em São Paulo e revendia. E comprava também da YKK, que era uma multinacional que é um dos concorrentes nossos. E Renato, a gente descobriu que teve uma história aí até de você colocar inclusive um único imóvel da sua família como garantia de um financiamento. Isso foi verdade. O primeiro container que nós importamos,
eu tive de dar para o banco a casa dos meus pais como garantia. Eu não tinha outra alternativa. E nisso se passaram, até chegar a mercadoria, 60 dias. Foram os 60 dias mais cruciais da minha vida, porque isso há 13, 14 anos, quando você fazia uma importação, não é igual hoje. Você tem uma certeza, você tem alguém lá na China para revisar. Você fazia importação e não sabia se a mercadoria chegaria ou não. E isso demorou 60 e poucos dias. E foi eu perdi nesses 60 dias uns 4, 5 quilos só de preocupação. E graças a Deus, quando chegou que eu abri, veio com a minha marca, tudo certinho, igual a gente tinha realmente planejado. Então eu acredito muito na força de cima também, que é Deus. E a sua família sempre com você? Seus pais apoiando, aceitaram essa situação? Ou você teve algum tipo de receio por parte deles, medo? Ou uma palavra não de apoio, de incentivo? Teve isso na sua vida? Não, eles sempre me apoiaram, mas assim, eu tinha uma coisa comigo, eu não tinha a chance de errar, eu não podia errar, porque eu desde pequeno também, desde essa época também, sempre arrimo de família, porque é igual eu falei, meu pai frentista de gasolina, não tinha lá um salário muito diferenciado, então tinha de juntar todo mundo, no final do mês dava um salário na mão dos pais, que é muito diferente de hoje, né? Dava total, não é igual hoje, a maioria da molecadinha. Depois eles distribuíam para a gente fazendo os deveres da gente, fazer as comprinhas, as coisas, as obrigações. Mas assim, sempre me apoiaram muito, acreditaram muito em mim. Até costumo falar, principalmente do meu pai, hoje é uma pessoa que está com 85 anos, teve 2 cânceres, um AVC e está lutando aí. Agora em março, graças a Deus, se Deus quiser, completa 85 anos. Que maravilha. Tem algumas dificuldades, mas está um guerreiro. Ele deve sentir muito orgulho de você, né? E eu sinto mais ainda, porque eu falo assim, pobreza não é defeito. Claro. Então a gente emociona até um pouco em falar dessa história também, que assim, o meu pai sempre nos ensinou, que a honestidade acima de tudo. Sim, é isso aí. E a gente também se emociona, né? Vocês estão conhecendo um pouquinho da história do Renato, ele que hoje é proprietário da Stick Fran, começou sozinho com um funcionário, hoje tem aí várias lojas, né, Renato, com mais de 250 funcionários. Por isso que ele está aqui, por isso que ele está contando com orgulho a sua história. A gente vai para o intervalo e volta já já. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que tem este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Dá educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança, onde tem este selo, tem educação. E nós voltamos aqui conhecendo um pouquinho da história do Renato, proprietário da Stick Fran. Ele que nos disse aqui que já recolheu o papelão na rua, né, Renato? Correto. E hoje é um empresário de muito sucesso na nossa cidade. Renato, você tem hoje uma empresa estruturada, com mais de 250 funcionários. Mais de quantas lojas vocês estão hoje? Nós estamos com 5 lojas. 5 lojas. Franca, Jaú, Birigui, Novo Hamburgo e Nova Serrana. E mais uma fábrica. Você tem alguma dificuldade que você gostaria assim, de contar, de dividir com quem está nos assistindo? Para que essa pessoa falasse, poxa, Renato passou por isso e ainda é invenção. Que você tivesse vontade de contar? Alguma vez você pensou em desistir disso? Eu não tinha eu não tinha como pensar em desistir. A coisa tinha, assim, um propósito, teria de dar certo. Então, o que eu conto, assim, a parte que eu contei para vocês de colocar o imóvel dos pais em garantia. Foi uma coisa difícil. Foi uma coisa, assim, muito difícil, me marcou muito. Tem histórias dentro da empresa também que me emociona muito. Tem a história do Jovinho, que era um andarinho de rua, morador de rua, que nós conseguimos recuperar ele. Hoje faz 7 anos que ele está dentro da empresa. Nossa. Ele tem a chave, tem a senha, tem tudo. Eu que sou proprietário não tenho. Então essa é uma história muito bacana. Como é que ele se chama? Eu sou Jerônimo. Uhum. Então, e tem também várias outras histórias. E ele pediu para trabalhar com você ou você que resgatou? A história era o seguinte, todo dia ele passava, às vezes, para recolher papelão da empresa, que nós juntávamos o papelão, dava para ele. E ele
Foi passando e um dia eu sempre descia, conversava 15, 20 minutos com ele, ele nunca pediu dinheiro, sempre pedia papelão, as coisas. Às vezes estava bem embriagado, as coisas, né? E eu nunca deixava de conversar um pouco. Sr. Jerônimo, larga disso, o senhor cara novo ainda, tem uma série de oportunidades. E um dia ele chegou para mim, depois de anos e anos, ele sumiu da empresa, ficou uma semana sem ir. Nós juntamos aquele mundo de papelão que eu falei, o que eu vou fazer com isso? Pusemos dentro de uma van, falei, vai vender. Pedi para os meninos, foram vender os papelões. Nós pegamos o dinheiro, compramos tudo em cesta básica e distribuímos para algumas famílias. E depois de uma semana ele apareceu e ele tinha ficado doente, né? Ficou uma semana fora. Aí ele chegou para mim, você acredita em mim? Eu falei, lógico que acredito, senhor. A partir de ontem eu parei de beber, nunca mais eu ponho álcool na minha boca. Eu falei, parabéns, senhor Jerônimo, que atitude bonita. E assim foi, e nós fomos pesquisando ele, eu fui acompanhando ele durante um ano. Aí ele passou a entrar dentro, já entrava, né? Mas passou a entrar dentro da loja, tomar café com os meninos todo dia. Então isso é uma coisa assim que marcou, ele criou ali com vocês criou um vínculo, uma relação familiar, talvez. E todo dia ele chegava à tarde com o carrinho de papelão, aquela dificuldade. Um dia eu cheguei, estava debaixo da uma marquise, uma chuva, e ele sempre sorrindo, sempre alegre, nunca deixava transparecer. Todo molhadinho, aí eu fiquei morrendo de dó, cheguei, gostei. E aí, senhor Geraldo, tudo bem? Ah, tudo bem, senhor Renato. E aí, senhor Geraldo, estou ficando de idade, já não estou aguentando arrastar mais essa carrocinha de papelão. Então, o que eu precisava na minha vida maior era uma oportunidade. Falei, e o senhor quer? Foi o que eu mais quero. Então, traz. O senhor tem carteira de trabalho? Não tem, já tinha tirado e tal. Vem aqui no outro dia que eu vou dar uma vaga para o senhor, mas o senhor vai ter que passar pelo processo de seleção. Fiz isso até para valorizar, claro. A vaga já era dele. Claro. No outro dia ele marcou de ir num lugar onde selecionava os funcionários, ficou esperando a hora, chegou 20 minutos antes, ficou esperando a hora. E isso quem me contou foi a psicóloga. Apertou certinho, aí chegou a hora dele, fez a entrevista. Isso era na quinta-feira. E na quinta em que saiu, eram as 2 horas da entrevista, foi correndo para a loja. Ô, senhor Renato, passei na entrevista, a vaga é minha e tal. Falei, parabéns, senhor. Posso começar amanhã? Eu falei, não, senhor Jerônimo, o senhor vai começar na segunda-feira. Ele não entendeu muito, aquela frição, mas não é. É que como ele ainda morava sozinho, não tinha boas roupas, essas coisas, o que eu pensei? O uniforme nós já vamos dar. Então, o que eu faço? Amanhã eu trago umas 4 calças jeans minhas, ou vou lá no Torra-Torra, nas Pernambucanas, compro umas calças para ir, umas 3 trocas, pego uns 2 sapatos meus em casa mesmo e trago. Isso ele espalhou na empresa toda que ele ia ser contratado, todo mundo super feliz, todo mundo gostava dele. Você vê que é uma atitude que vira no entorno todo. Cheguei no outro dia na loja, umas 20 sacolinhas no chão. Todo mundo levou? Sapato, calça, camisa. Aí eu olhei, eu falei, gente, mas nem caiu a ficha que era para ele. Falei, mas vocês vão fazer algum bazar, alguma coisa? Eu falei, não, o Jovinho vai começar com a gente, então tem gente bonito igual nós. Então, para vocês verem que é uma atitude que torna as coisas. E é uma pessoa assim, igual eu falei, tem a chave da loja, tem tudo. Gente, vale a pena ouvir, não vale? Emociona, né, Renato? Emociona saber que o carinho de todo mundo, o olhar do Renato com essa pessoa que precisava. Nós estamos aqui falando, né, de um coração, né? Não é nem do empresário mais. Agora a gente passou a falar do coração do Renato, que é muito grande. E tem uma outra história muito importante também, o Lucas, que é de Claraval, ele era dependente químico, tudo quanto é tipo de drogas pesadas, e eu sempre falava que ia dar uma chance para ele, mas eu falava para ele, a hora que você largar dessas porcariadas, eu vou te dar essa oportunidade. E numa dessas oportunidades eu encontrei numa corrida hípica, que Franca é tradicionalmente, né, perto da minha chácara, e eu estava tomando uma cerveja, estava com 2 gatinhas, eu ofereci uma. Falei, não, eu não bebo mais, eu parei. Falei, Lucas, conta outra, né? Assim, meio que duvidando, porque o cara estava assim no fundo do poço. Falei, não, eu parei já faz 2 meses. Falei, por que você não me procurou? Porque eu prometi uma vaga. Falei, mas você está falando sério? Falei, pode ir segunda-feira que você tem uma vaga comigo. Aí o Lucas retornou e veio na segunda-feira. Aí acertamos questão salarial, tudo certinho. Falei, Renato, mas está uma coisa pesando ainda. Eu preciso de mais R$100, porque o meu sonho é fazer uma faculdade de Direito, e eu estou trabalhando à noite depois da loja de segurança, com uma das donas da faculdade da Unifran, e ela me deu um bônus de desconto para eu poder fazer a faculdade, uma bolsa, mas vai faltar R$100. Falei, não, pode ir fazer a faculdade. E, no entanto, eu complementei. Quantos anos o Lucas, não, o Lucas já não trabalha mais comigo. Ele formou em Direito, prestou um concurso, hoje ele é
carcereiro aqui em Minas Gerais, agente penitenciário, não existe o carcereiro, agente penitenciário em Minas Gerais. Um cara que era usuário de droga, para vocês verem as coisas que marca, mexe, né? marca. Marca na vida da gente. Então eu acho assim, importante é isso, eu não trabalho pensando em dinheiro, eu trabalho pensando em pessoas. E quando a gente faz isso e faz de coração, os resultados vêm brotando. Se eu for contar histórias de outras pessoas, problemas de droga, nós temos um tanto dentro da empresa que já aconteceu, já passou e hoje está em outra vida totalmente transformou. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, muito gratificante. E eu sempre peço a Deus discernimento e sabedoria. Nunca pedi dinheiro, isso não faz. As coisas acontecem na minha vida por Deus. E eu sempre entrego na mão dele, que eu tenha sabedoria e discernimento nas coisas. Faz parte, desculpa. É muito bom, né? Valeu a pena o Renato ter vindo aqui, né? Porque a gente queria explorar esse lado do Renato empreendedor, porque é um grande empreendedor e a gente está descobrindo aqui um Renato de um coração gigante, né? Eu também me emocionei, Renato, porque eu sei de algumas histórias e estou muito feliz de você ter contado, porque eu acho que o grande sucesso seu, Renato, se deve também a esse seu olhar para o ser humano, né? Você ganhou sua vida, você hoje é uma pessoa bem-sucedida e continua com esse espírito, continua com esse olhar, continua simples do jeito que você é. E isso nos enche muito de orgulho. A gente tinha um monte de perguntas aqui para fazer. Imagina, às vezes até estendi um pouco. E foi ótimo. Mas eu vou finalizar pedindo para você que você dê seu recado, então, para quem estiver em casa assistindo, para quem quiser se lançar aí na vida, abrir o seu negócio. O que você diria hoje para quem está te assistindo? Bom, eu acredito muito assim na força das pessoas. Acredite em si mesmo. Tenha um sonho, sonhe grande, não sonhe pequeno e planeje seus sonhos e corra atrás, não fica esperando. E eu acho assim, o grande diferencial hoje, para mim no meu negócio, que eu sempre falo, são as pessoas. Então eu tenho uma equipe maravilhosa, tenho de aproveitar esse momento também e agradecer a todo mundo. O Renato não está sozinho, não é Chico Fran e o Renato, são as pessoas que estão junto comigo que faz toda a diferença e a empresa só está onde está por causa da equipe que eu tenho. Eu falo muito assim, às vezes até os concorrentes copiam tudo da nossa empresa. E eu fico até feliz de copiar, porque ninguém copia coisa ruim, né? Claro. Então a gente procura copiar as coisas boas. Mas nesse mesmo momento eu falo o seguinte, que todo mundo pode copiar tudo, mas não consegue copiar o coração dos meus funcionários. E isso é a maior ferramenta. Produto se copia, loja se copia, tudo. Mas o coração das pessoas, ideias se copia. Ainda bem que se copia. E outra, não é, às vezes a gente fala concorrente, o mercado é gigantesco, o mercado comporta todo mundo. E eu fico muito feliz de ter concorrentes, porque a cada dia a gente tem que fazer melhor ainda. Esse é o espírito do empreendedor, né? O empreendedor é aquele que sempre vê a solução diante de um problema, né? Correto. E não fica pensando só em problemas. A gente busca sempre a solução, não é mesmo? Nesse momento que o Brasil está passando, até de várias crises aí que a gente está vendo, são Petrobras da vida e outros, eu falo muito, gente, vamos trabalhar, esquece isso aí não vai dar camisa. Esquece assim, lógico, a gente tem que ter uma responsabilidade, o governo tem de ter, todo mundo na hora do seu voto, tudo. Mas se a gente ficar só focado nisso, a gente desvia toda a empresa. Então nós fazemos diferente, estamos trabalhando, hoje final de mês, está uma correria, até trazer um pouquinho, peço desculpas, mas por quê? Porque nós estamos trabalhando, hoje é final de mês, nós estamos atrás de resultados. Então por aí. Renato, eu agradeço muito a sua participação, foi um grande prazer, eu tenho certeza que todo mundo vibrou aqui com as suas histórias, viu? Eu que agradeço a todos e orgulhosamente franca, é o que a gente tem na veia, né? E espero fazer muito pela cidade ainda. With me.
a gente volta no nosso terceiro bloco. Hoje o Márcio mesclou um pouquinho aí de personalidades com paisagem, né, Márcio? História francana. Atualidade francana. Tá gostoso, né? Isso aí, Cíntia. Muito bom. Essa foto, Cíntia, é do final dos anos 50, quando os dois francanos, Dr. Ismael... Recebem um presidente. Não, eles vão até o Rio. Ah, essa foto não é em Franca. Não é em Franca. Eles vão ao Palácio do Catete, no Rio. Brasília ainda não havia sido fundada. O presidente era o Juscelino Kubitschek e o prefeito da época, Dr. Flávio Rocha, e o ex-prefeito, Dr. Ismael Alonso e Alonso. Eles vão fazer uma visita ao presidente, Juscelino Kubitschek, que, aliás, tem uma ligação com Franca, Sim. com o famoso prato filé JK, que foi um cozinheiro do Hotel do Araxá, que fez essa receita do filé a pedido do presidente Juscelino Kubitschek e trouxe a receita para os restaurantes de Franca. Nosso prato genuinamente francano. E batizou esse prato aqui em Franca, aqui em Franca, como filé AJK. E é conhecido nacionalmente, viu? Eu tenho uma grande amiga que mora em São Paulo e vem a Franca só para comer o JK. A desculpa é do JK e a segunda é me ver, né? Mas a primeira desculpa é o JK. Mas venhamos e convenhamos, é muito bom mesmo. É muito bom. Essa segunda foto é datada de 1958, também um ex-presidente, só que é o Dr. Jânio Quadros, que esteve aqui em 1958 em campanha política para o governo do estado, juntamente com o vice, que depois se tornou... Nessa época, será que ele já entregava a vassourinha? Eu acho que desde então, né? Já, né? Mas ele não havia sido presidente ainda. Ele era campanha para governador do estado de São Paulo. Você sabe o ano dessa 1958. Foto? Maio de 1958. Você sabe Essa foto é do arquivo do meu amigo, grande amigo, senhor Mário Ferraro, que me cedeu essa e a anterior. Você sabe que eu tenho uma lembrança dessa vassourinha do Jânio Quadros, né? Na minha casa, mas eu não sei falar de onde ela surgiu. E eu sei, foi na campanha de 82, quando ele esteve à Franca de novo, para a campanha para governador do estado. Possivelmente, viu, Márcio? Pelo PTB. Porque eu era criança. A campanha dele era varre vassourinha, tinha o símbolo da vassourinha, no sentido de varrer a corrupção. Aí tem, além disso tudo, alguns outros francanos políticos, agropecuaristas, como também o ex-prefeito Dr. Flávio Rocha, o tenente Continentino Jacinto e, entre outros, também Dr. Júlio Batista Costa. Que bom. E você pesquisa sempre, né, Márcio, para trazer os nomes de todo mundo? Pesquisei com o senhor Mário Ferraro, que me cedeu a foto. Ele é um apaixonado pela história de Franca. Traga mais fotos, então, do seu Mário. Com certeza. Essa daí eu acerto. Nossa Avenida Presidente Vargas, com a florada. E aí são os flamboyantes? Não, são as espatódias. Então, mas eu sempre achei que fossem os flamboyantes. Não, são as espatódias. Flamboyant, ele é diferente, ele tem uma formação diferente, mas essas são as espatódias. Os flamboyantes floresceram antes, tipo outubro. Essa foto já é dezembro, janeiro. Sim, bonito, né? E de onde você tirou essa foto? Essa foto, eu estou lá no ápice da avenida, próximo ao cemitério Santo Agostinho. Eu dei um zoom para justamente fazer essa captação. Mas você não está num prédio, não? Não, eu estou no alto da avenida. Parece que eu estou bem alto, né? Mas estou no alto da avenida. Aí eu fiz um zoom para pegar justamente essa fileira de árvores vermelhas. Essa é uma foto histórica, Cíntia, datada dos anos 30. É a inauguração do monumento da Praça 9 de Julho. Da Praça 9 de Julho, da Revolução de 32, a homenagem aos voluntários da Franca que lutaram e morreram na Revolução, que é considerado o maior ato cívico do estado de São Paulo. Foi essa revolução que durou em quase 3 meses, com muitas baixas. E o detalhe também, essa foto mostra uma bomba de gasolina, que eu não sabia, que também se situavam, que se situavam ali na Praça 9 de Julho. Nós já postamos na rede social, no Facebook do programa Orgulhosamente Franca, a primeira bomba de gasolina da nossa cidade. Que era próxima ao Relógio do Sol. Sim, próximo ao Relógio do Sol. Então, se alguém tiver interesse, conhecimento, procura lá no Orgulhosamente Franca, que você vai ver essa foto histórica também
cedida Cíntia, pelo eu Ricardo. acho, tem pessoas que não gostam de história, não gostam do passado. Eu gosto muito disso, porque isso explica muito o presente. Claro. Quem não tem passado não tem Não presente. tem presente. Não é verdade? É isso. E a gente traz sempre com delicadeza, né? Um pouquinho dessa história, um pouquinho do passado e da atualidade também, com essa foto aí que nós estamos vendo, maravilhosa. E você que está em casa, tente descobrir qual que é a rua, né, Márcio? Isso, tente descobrir. Não vou falar não? Não falo não? Não, 2 segundos, 2 segundos. Vamos tentar descobrir. Eu não sabia, o Márcio que acabou de me dizer. E é engraçado que eu passo nessa rua sempre, né? E agora eu vou passar com outro olhar, viu, Márcio? Agora, nessa época justamente, que antecede a quaresma, são as quaresmeiras Sim. da rua Prudente de Moraes, próxima à Prefeitura de Franca. Na rua de baixo da Prefeitura, quer dizer, um caminho que muitas pessoas provavelmente fazem ali todos os dias e nunca ninguém parou para contemplar essa beleza, né, Márcio? E eu acho gostoso trazer a foto do que está acontecendo na época. Sim. Né? As pessoas se sentem em sintonia com a foto. E a gente vai encerrando, então, é a nossa última foto de hoje, né, Márcio? É isso aí. A gente encerra e semana que vem a gente traz um pouquinho mais de novidade, faz uma seleção bem bacana para nós, tá? Opa, parei. Até a próxima semana, Márcio. Obrigado, Cíntia. Hoje conhecemos mais uma história de superação que nos encheu de orgulho. Uma pessoa que correu atrás dos seus objetivos. E como diz um ditado popular, tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Uma semana abençoada para todos nós. All of these moments just might find their way into my dreams tonight.